Bíblia diz que nos últimos dias virá um anticristo. Será que a nova era pode ser um plano para a chegada desse anticristo? Eu acho difícil a gente ser categórico sobre essa pergunta. De qualquer maneira, eu acredito que a nossa atitude como cristãos não deve ser diferente na possibilidade de ser parte do plano do advento do anticristo, ou na possibilidade de não fazer parte do advento do anticristo. Eu creio que nós temos que estar direcionados para fazer a vontade de Deus na nossa vida, como cristãos responsáveis, conscientes do nosso papel na sociedade, continuar evangelizando, fazendo o bem em nome de Jesus Cristo. E, enfim, eu não creio que a nossa agenda deva ser ditada em função de um movimento como esse, Nova Era, que tem aspirações grandiosas, mas a nossa agenda tem que ser a agenda que Deus e que o Senhor Jesus já estabeleceu, quer dizer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acredito que sim. A Bíblia fala de um futuro reino de Cristo. E esse futuro reino pode ser precedido por um reino que seria uma imitação do reino verdadeiro de Cristo. Então, no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz assim: quando disserem paz e segurança, e é isso que se propõe a nova era, criar um clima de paz e segurança mundial. Então diz o texto complementando, haverá repentina destruição. De modo que essa ideia da criação de um Estado, de um governo mundial, não é a primeira vez que se procura estabelecer. Já houve ocasiões, como a história registra, de imperadores como Napoleão, como Hitler, que pretenderam estabelecer este império mundial e não deu certo, como agora se pretende estabelecer pela nova era, e certamente será um fracasso, porque principalmente a nova era está baseada em considerações, em apoios astrológicos. O próprio nome define, era aquariana, falando de um período, de uma era que nós vamos agora entrar a partir do ano 2000, que se caracterizaria então por uma paz mundial que até então não tem havido. Seria uma imitação do futuro reino de Cristo, de que fala a Bíblia, precedido por um anticristo, de acordo com 1 João 2,18, que fala que muito se tem feito anticristos. Há um grande profeta da nova era, chamado Benjamin Crane, que ele disse em 1982, diante de várias câmeras de televisão, em Los Angeles, e também vários jornais, que o Maitreya já estava no mundo, e que ele se manifestaria. Um amigo meu, Peter Urlo, certa vez esteve na Europa, na Alemanha mais precisamente, numa reunião dos New Agers. E ele perguntou, escuta, por que o Maitreya não compareceu ainda, se vocês prometeram que ele viria em 1982? E eles responderam o seguinte, se você for um dos nossos, você saberia. O que está acontecendo é que ainda há muita energia negativa segurando a vinda do Maitreya. Portanto, é um movimento que engana, é um movimento que começou com mistério, é um movimento que não tomou porte, como eles preveem ainda, porque existe algo que o detém, segundo o próprio relato deles, a energia negativa que ainda impede, que somos nós os cristãos, e é um movimento que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, virá com o anticristo sendo liderado, sendo o líder de todo mundo, e como seus liderados, todas as religiões do mundo. A Bíblia fala do futuro mundo dominado por Jesus Cristo, será antecipado pela vinda do anticristo. Em Mateus 24, ele é chamado de abominável de desolação, o que cria desolação. A vinda do anticristo, uma esperança, vamos dizer, negativa, que precede a vinda do Senhor Jesus, é algo que a igreja tem esperado durante muito tempo e tem identificado com muitos movimentos de toda espécie. Movimentos, por exemplo, com a vinda de Hitler e o partido nazista, e a tentativa de conquistar o mundo pelo fascismo.
e nazismo. Tudo isso realmente mostrando que fácil é especular que seria o movimento que traria o anticristo. Não é a primeira vez que eu penso que a possibilidade desta chamada religião mundial da nova era daria para o anticristo vir e tentar cortar toda a possibilidade dos cristãos viver no mundo. De fato, é fácil imaginar que isto aconteceria, porque o anticristo, segundo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, será uma espécie de Deus, e a nova era afirma que todos nós somos deuses, mas evidentemente tem que ter um Deus acima dos outros deuses para poder controlar e dominar. Pessoalmente, eu não vejo sinais assim muito claros ainda desta união entre um que virá para dominar o mundo, chamado Anticristo, e esta nova era. A possibilidade de uma revelação, como a Jean Dixon falou já há muitos anos, que já existe um indivíduo cujo nome é desconhecido, que nasceu no ano 62 e que estaria trazendo paz para o mundo antes do fim desse milênio. Essas possibilidades, se concretizarem, eu ficarei muito mais convencido da possibilidade da nova era ser religião mundial, que realmente dará respaldo para as profecias se cumprirem sobre o anticristo. A Bíblia deixa assim bastante claro que esse indivíduo dominará o mundo através de religião, que ele estará ligado à religião. Interessantemente que a nova era usa bastante a Bíblia em pontos onde convém, mas que no fim ele será tremendamente contrário aos cristãos e ao cristianismo verdadeiro. E a Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo 13, que ele fará guerra contra os cristãos através de martírio, matando todos quantos ele puder. Se estamos entendendo bem, portanto, a vinda do anticristo será um tipo de indivíduo que trará de início paz ao mundo e depois tomará o poder total, ditatorial, para depois combater tudo que não for de seu pensamento, de seu lado. De fato, Satanás sempre queria ser adorado, e sendo anticristo, que significa no original aquele que vem em lugar de Cristo, será muito interessante para ele ser adorado por intermédio de uma religião semelhante a esse pensamento nova era. É um trabalho sobre cura com as mãos, e eu acredito pessoalmente nisso, porque eu já trabalho com cristais, e é incrível a força que vem de tudo isso. A gente vive num mundo imediatista também, onde as pessoas procuram respostas imediatas. A gente aperta um botão e já tem tudo na mão. Telefona, vem uma pizza, e a mesma coisa acontece com relação ao esoterismo, a busca de respostas imediatas. Em toda a nossa vida é assim. Se partirmos de princípios errados, fatalmente chegaremos a conclusões erradas. Agora você vai ver alguns dos principais erros teológicos cometidos pela nova era, claro que interpretados segundo o ponto de vista da Bíblia Sagrada. A nova era pretende estabelecer esse chamado monismo, panteísmo, que é a eliminação de um Deus pessoal e passando a admitir um Deus que está integrado. As diferenças doutrinárias de ensinamento das várias religiões devem ser postas de lado e que, principalmente, devem se buscar os pontos comuns e assim formar uma religião universal. À luz da Bíblia Sagrada, esse ponto de vista não tem apoio,
porque diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Também a nova era apresenta essa ideia do relativismo ético, que significa a sua verdade não é a minha verdade, cada qual tem a sua própria verdade. Algo que pode ser errado para você não pode ou não precisa ser errado por mim. Então, ela foge daquele princípio em que a Bíblia estabelece que Deus não muda e, por conseguinte, Ele estabeleceu um tipo de verdade que deve ser aceita por nós todos, desde que Ele é o governador, o dominador, o supremo ser com o qual nós temos que nos responsabilizar, e todas as vezes em que o homem procura formar a sua própria verdade, independentemente da verdade absoluta da Bíblia Sagrada, ele está entrando em caminhos tortuosos. O conceito holístico afirma que tudo está interligado, todas as raças, todas as nações, mas não somente as pessoas e nações, mas também tudo que existe. Então, pelo fato que Deus supostamente está em tudo, é a única verdadeira realidade, então holístico significa viver dessa forma. Viver holisticamente seria criar essa harmonia, não haveria mais guerra, muito utopia em termos de esperanças para o futuro, esse apocalíptico de um futuro em que tudo seria perfeita harmonia, tudo seria amor. Essas ideias vêm desse conceito holístico. Ainda temos que apresentar a reencarnação dentro do movimento Nova Era, que difere da posição espírita kardecista, porque dentro do conceito da Nova Era, essa reencarnação teria por finalidade fazer o homem aparecer numa nova época, justamente dentro da nova era, em condições melhores do que atualmente, desde que ele, envolvido, como eles dizem, com a era de peixe, sua mente está dificultando o estabelecimento de uma nova posição social e mundial. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, a reencarnação é terminantemente contestada. A Bíblia fala de ressurreição, mas não fala de reencarnação. Não porque simplesmente o vocábulo reencarnação não apareça na Bíblia, mas porque, principalmente de acordo com Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Assim, à luz da Bíblia Sagrada, a palavra ressurreição, que aparece em João 5:28 e 29, quando Jesus afirma que todos hão de ressuscitar, tanto os maus como os bons, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Nesse aspecto, aceitamos a posição bíblica da ressurreição e não da reencarnação. Paralelamente à doutrina da reencarnação, há também a canalização. É uma expressão que designa o contato que determinados médiums ou canalizadores entram em contato com espíritos chamados cósmicos e uma consciência luciferiana, porque segundo a Nova Era, há um registro chamado registro acástico de todas as pessoas que passaram por este mundo, tem suas palavras, seus ensinamentos arquivados no registro cósmico, e então esses espíritos cósmicos transmitem para os médiuns ou canalizadores os ensinos que constituem a ideologia da nova era. Ora, à luz da Bíblia Sagrada, comparando Efésios 6, versículo 12, quando Paulo declara: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, estes espíritos que trazem seus ensinamentos para os canalizadores, eles transmitem ideias conflitantes com a Bíblia Sagrada. E logo podemos chamá-los de profetas falsos, que idealizam uma época parecida com aquela de que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo,
e procuram então levar a humanidade a aceitar seus pontos de vista contrários à Bíblia Sagrada, conforme nós temos exposto: o panteísmo, o monismo, o relativismo ético, um sincretismo religioso, o evolucionismo cósmico. Todos estes assuntos são trazidos por escritores que entram em contato com esses espíritos que vêm do espaço como espíritos cósmicos.